Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência filosófica, tá? Como o próprio nome já sugere, a experiência é pautado na experimentação e ensino experimento. Na questão filosófica, essa experiência vai estar baseado pelo amor na sabedoria, pelo uso da razão e o abandono do mito. O abandono do mito aqui significa o quê? Abandonar aquelas crenças superficiais, aquelas que não foram ainda comprovadas pela ciência, ou aquelas que não foram usadas através da razão, através do conhecimento prévio, daquele conhecimento adquirido pela evolução. São traços dessa experiência filosófica o estranhamento, tá? Esse estranhamento é aquele choque cultural, é aquele conhecimento de mundo que é posto em xeque quando você conhece uma nova cultura. A gente pode colocar como exemplo aqui o estranhamento entre o europeu e o nativo indígena. Como é que foi esse conhecimento? Como é que foi essa troca cultural? Certo? Como é que foi esse embate cultural? Eram mundos, visões, organizações sociais, conhecimentos, é tudo diferente. Então, dentro do contexto de experiência filosófica, busca-se o que nesse estranhamento? O espanto. Porque a partir do espanto, a gente busca o que? Compreender o outro. Compreender o seu mundo, compreender sua cultura, compreender suas crenças, tá? E a partir dessa compreensão, a gente parte para a admiração. Não estou falando de adoração, eu estou falando do quê? Do respeito. Porque a partir do estranhamento, do espanto e da admiração pelo novo, é que conseguimos chegar a certas verdades. A gente sabe que tudo muda, tá? Mas a partir da experiência filosófica, do respeito ao diferente, a gente pode procurar a verdade. Talvez hoje a gente pode falar, professor, mas isso aqui a gente não usa muito. Tá? Isso aqui não é importante. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, quando os espanhóis chegaram na América. Quando Cristóvão Colombo desembarcou na América, tínhamos cerca de 80 milhões de indígenas, de povos nativos que tinham sua organização, sua vida, suas crenças, suas culturas. Em 30 anos de domínio espanhol na Europa, cerca de 70 milhões de pessoas nativos acabaram morrendo, certo? Então, sim, essa experiência filosófica, esse espanto, essa admiração, essa busca pela compreensão, essa busca pela verdade, pelo respeito do outro, é muito importante no contexto social em que vivemos, tá bom? Então a gente precisa o quê? A principal proposta da filosofia é pensar a partir do pensamento, dos nossos pensamentos, através da verdade, do conhecimento que podemos adquirir, possamos pensar em nossas ações, medir nossas palavras, medir nossas atitudes, respeitar o colega, respeitar suas crenças, suas opiniões. Sim, a escola, a sala de aula é um lugar de debates, mas para se ter um debate, uma discussão inteligente, precisamos aprender a respeitar o outro, respeitar suas crenças, seus costumes, suas tradições, sua opinião. Então, a proposta principal da filosofia, quando falamos de experiência filosófica, é você conseguir a capacidade de pensar seus pensamentos e ordenar suas ações.
O termo filosofia de vida é a maneira livre de pensar baseada na opinião e expressa uma certa maneira de pensar do homem comum. Tá? O que é filosofia de vida? É a sua maneira livre de pensar, certo? Baseado na opinião de que o homem, de certa maneira, esse homem que é livre para trabalhar, livre para estudar, que vive em um país democrático, ele tem a capacidade de ordenar seus pensamentos e agir de maneira pautada dentro dessa sociedade de uma forma que ele possa expressar seu conhecimento e ser uma pessoa produtiva no meio em que ele está inserido. Os filósofos especialistas conhecem a história da filosofia e, diante das questões filosóficas, elaboram conceitos e argumentos rigorosos. Então, a gente vai analisar alguns desses conceitos, né, alguns argumentos que vão nos auxiliar nessa discussão, na busca desse conhecimento. O filósofo espanhol, o Fernando, ele faz uma distinção entre 3 formas de saber. É a informação, certo? Aquilo que ouvimos e recebemos. O conhecimento, que é aquilo que a gente pensa conhecer. E, por fim, a sabedoria, aquilo que a gente domina. Tá? Então, essas são as 3 formas de saber: informação, conhecimento e sabedoria. O alemão Husserl, ele diz que ele sabe o que é filosofia ao mesmo tempo em que não sabe. Isto é, a explicitação do que é filosofia já é uma questão filosófica. Então, como a gente já viu, não podemos afirmar que sabemos nada, porque tudo é inconstante, tudo muda. Uma verdade hoje talvez não seja de amanhã e assim por diante. Platão e Aristóteles. A virtude do filósofo é a admiração, ou seja, é capaz de nos surpreender diante do óbvio e questionar as verdades dadas. Então, essa questão de admiração e essa questão de questionar é o que a gente vai analisar quando a gente fala desses filósofos socráticos da Grécia. Tá? Kant. Não é possível aprender a qualquer filosofia, só é possível aprender a filosofar. Ou seja, exercitar o talento da razão a partir de certas tentativas filosóficas já existentes. Filosofar, o que é filosofar? É você agir com sabedoria, questionar certas verdades, não é ser uma pessoa ignorante, mas uma pessoa que questione, procure o saber, o porquê das coisas, certo? Uma pessoa que, através das suas atitudes, possam transformar a realidade da sociedade e ser exemplos para as outras gerações. A reflexão filosófica deverá ser o quê? Ao mesmo tempo radical, rigorosa e baseada no contexto, no conjunto daquilo que procuramos a partir do momento que estamos trabalhando com a experiência filosófica. Ou seja, tudo isso aqui é embasado no conceito do que? Respeito ao outro, se pautando no estranhamento, no espanto e na admiração daquilo que é novo. Para a gente finalizar aqui, bem interessante, o filósofo Sócrates, ele dialogava em praça pública na Grécia Antiga, e essa maneira de dialogar consistia o que? Em perguntar simulando não saber. A outra maneira de dialogar consistia na investigação de conceitos. Sócrates afirmava, enquanto sua mãe fazia parte de Corpus, ele ajudava a trazer à luz as ideias. Então sua mãe era parteira e, segundo a sua teoria, através da ironia e da
maêutica, ele conseguiu o quê? Parir ideias, fazer com que essas pessoas analisassem com calma, começassem a partir da reflexão, pensassem antes de agir, transformassem o quê? Seu modo de pensar. Essas foram as principais formas de atuação de Sócrates. A ironia consistia basicamente em perguntar, porque a partir dessas perguntas ali se observava que algumas contradições. Então, como já afirmei, a verdade, ninguém domina toda a verdade. O que é verdade? O conhecimento de hoje talvez não seja de amanhã, a sua visão seja diferente da minha, mas é isso que é a experiência filosófica. É a partir de um ponto em comum observar-se o que? A distinção através da experimentação, as diferenças que vamos encontrar, mas a partir do respeito à sabedoria, através do uso da razão e o abandono daquelas crenças antigas, possamos fazer uma sociedade diferente, uma sociedade mais respeitosa e igualitária. Tá bom? Esse material aqui, pessoal, ironia e maêutica, o professor vai deixar separado para vocês com algumas atividades. Então façam a leitura do material, que é interessante. E, em caso de dúvida, entre em contato com o professor, tá bom? No demais, se cuidem. Valeu!